Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal Chave do Invisível. O meu nome é Jane e eu estou aqui hoje para fazer mais uma vez uma leitura intuitiva, temporal, uma leitura de tarô e oráculos para captar, as energias do momento, o que as pessoas que vão entrar nesse vídeo, que vão encontrar esse vídeo, precisam saber neste momento de suas vidas. Espero que essa mensagem possa ser útil, possa servir de auxílio, de orientação para alguém, tá bom? Ficarei feliz se isso acontecer. E eu já te peço que você dê um joinha nesse vídeo, se inscreva no canal para ajudar essa mensagem a chegar a mais pessoas. E dá uma olhada nos outros vídeos do canal, tem uma playlist com mesas radiônicas. A última que eu fiz, inclusive, foi sobre o chakra cardíaco e também tem sobre o chakra sacral. Então, dá uma olhada lá, tem um conteúdo interessante para você visitar, tá bom? Vamos começar aqui com a geometria sagrada para pegar a primeira mensagem, a primeira energia para as pessoas que vão encontrar esse vídeo aqui. Vamos ver o que temos hoje para nós. Começando agora. Transição. Mudanças à vista. Transição. A frequência da transição apoia nosso entendimento profundo de que tudo na natureza, na existência, em nossas vidas, ele muda, né? A mudança como algo permanente, né? O que é permanente? A mudança, né? Então, as coisas mudam, os ciclos vão acontecendo. E com isso, nós podemos aprender, né? Aqui fala sobre aprender a deixar ir, a se render ao processo e permitir que essa transição aconteça com facilidade e graça, tá? Então tomara que o vídeo mostre direitinho aqui. Vamos ver. Ela fala sobre mudança, transição, uma transição, algo ainda não deixou totalmente de ser, mas também não começou a ser o novo, sabe? Aquela fase de transição é uma travessia, como se você estivesse fazendo uma travessia. Você já deixou uma margem, né? Uma margem do rio, você está atravessando, está fazendo essa transição, você está em movimento, mas ainda não chegou na outra margem do rio, tá? Então, é uma fase de mudança que às vezes pode ser turbulenta ou não. Aqui está convidando a que a gente aprenda a deixar ir, a se render a esse processo. Está em mudança, está em transição, está em transformação. Ok, faz parte do processo para se render e permitir que essa transição aconteça de uma maneira fácil, de uma maneira graciosa, tá? Sem drama. Vamos ver aqui mais com o oráculo dos anjos e ancestrais, que mais outra informação podemos ter sobre essa energia inicial. Vamos lá, vamos ver o que mais a gente pode entender. O que mais, oráculo? Vamos ver do que se trata aqui. Ah, não, gente, olha só o que está escrito aqui. O espírito vulpino, confie nos seus talentos em tempos de mudança. Como é que dá para, como costuma se dizer por aí, né? Não dá para inventar uma coisa dessa. Então, aqui tá falando sobre talentos, tá? O animal de poder, a raposa,
talentos. Então é como se você, nesse momento de transição, nesse momento de, como eu falei, você já saiu de um lado, mas ainda não chegou no outro, é como se você descobrisse habilidades, talentos para lidar com essa situação, ou você já sabe que tem determinadas aptidões, determinados talentos, habilidades, mas você meio que deixaram ele em suspensão e agora você precisa confiar nesses talentos, nessas habilidades. É como se agora você sentisse, tipo assim, agora pegou o negócio aqui, eu vou ter que confiar nessa minha habilidade, nesse meu talento aqui, nesse momento de transição da minha vida. Seja destemido e mantenha-se firme. Seja destemido e mantenha-se firme. Confie em forças superiores. A viajante, confirmando aqui que realmente é um momento de mudança, realmente de transição. Você está se movendo numa nova direção. É um momento que vai exigir muita confiança de você, certo? Para você viver esse momento da sua vida. Seja destemida e se mantenha firme, tá? Não crie resistência, sabe? Viva, se renda ao processo. E para isso você precisa ter aqui a coruja, um animal de poder aqui também é a coruja. A coruja fala sobre sabedoria, conseguir enxergar vários aspectos de uma mesma questão, ver de vários ângulos uma questão. De repente essa pode ser a habilidade que você precisa pôr em prática, desenvolver nesse momento da sua vida. E confiar nisso, né? Confiar nessa habilidade sua, nessa sua aptidão. De repente de ver em 360 graus, quase como uma coruja faz, né? De você conseguir ver todos os aspectos, né? Ver os vários cenários possíveis e com isso encontrando estratégias, caminhos. De repente você deixou isso meio em desuso, né? Às vezes numa vida rotineira, que a gente vai entrando na rotina, né? Do dia a dia, de trabalho e tudo mais. E às vezes a gente vai esquecendo ou deixando de lado essas habilidades que são muito úteis em momentos assim, que a gente sai da zona de conforto, né? Que a gente se vê numa situação de transição, como é o que a mensagem está mostrando aqui, e às vezes nesses momentos essa habilidade é muito útil, habilidades assim, né, diferentes e é a hora de você confiar nisso, confiar nessas habilidades e ser destemida, agir com coragem. A energia do guerreiro aqui, da coruja e da raposa, que também fala sobre isso, né? A raposa fala sobre também ela tem esse viés, né, de ser estrategista, de ser observadora, de observar bem os passos do seu alvo, né, daquilo que ela quer alcançar e encontrar estratégias inteligente, usar a inteligência para conseguir chegar, né, para conseguir fazer essa travessia da forma mais graciosa, pelo caminho de menor resistência possível. Ok, vamos lá. Vamos ver aqui então aqui com o Psychic Tarot. O que mais a gente pode tirar daqui? Meu Deus, observe. Olha aqui, essa carta está escrita assim, observe. Eu acabei de falar aqui da raposa. Ela observa. Então aqui é o enforcado, né? No tarot tradicional. Aqui você vai ficar atento, tá? Observe com atenção. Observe alguma coisa. Observe o que está acontecendo. Olha aqui, ó. Essa mulher tá olhando em todas as direções. Ela tá olhando os 4 cantos aqui. Todas as direções ela tá observando. Então é um momento para você estar atento. Atento a sinais, atento, observando, não tomar atitudes precipitadas também. Não tomar atitudes no calor do momento. Ser mais estratégica, como a raposa, e observar atentamente. A coruja também passa
essa ideia, né, de observar. Ela é altamente observadora, a coruja, de observar em todas as nuances. Moving on, mova-se, movendo-se, né, deixando para trás dores emocionais, deixando para trás uma situação, um local, um trabalho, um relacionamento, enfim, cada um vai entender se ressoar com essa história, né? Deixar para trás uma situação que você já percebeu que não tem mais o que tirar dali, né? Que você já se doou, já deu tudo que você pôde ali e não vai mais sair mais nada dessa situação. O que você tinha que aprender ali, você já aprendeu. Aqui um 9 de paus. Você tá cansada e aqui tá pedindo que você descanse e reconsidere as rotas, o caminho que você tem feito até aqui. Que você reconsidere isso, que você como apareceu aqui, ó, nessa carta aqui. Mova-se em uma nova direção. Mover-se numa nova direção, ou seja, recalcular a rota, sabe? Para um pouquinho, descansa a mente, descansa para você ver aonde você colocou todo o seu foco, toda a sua energia, e que você já percebeu que não tem mais de onde sair ali, naquele lugar, aquela situação, aquela circunstância, o processo que você está vivendo, que você precisa deixar para trás. Que você precisa abandonar essa margem aqui e seguir, né? Fazer essa travessia, atravessar para o outro lado, para uma outra situação, para uma outra circunstância, para uma outra realidade. E aqui é crescimento, né? É um 3 de ouros. Então, esse crescimento, essas novas parcerias, percebe que aqui tem várias mãos apoiando essa pessoa. É como se fosse um grupo, o apoio que você vai ter de outras pessoas, que pode ser tanto no físico, né, pessoas fisicamente, quanto apoio espiritual, que vai te levar a galgar, a subir degraus, né, a avançar. Tá, então aqui, essas mãos aqui dando um apoio, dando suporte para essa pessoa. Nesse momento aqui, ela sentou para averiguar, né? Observar. Ela está observando também. Tem muita questão de observação aqui. Essa pessoa aqui também está parada e está ali refletindo. Está ali pensativa, está observando também as questões. Vai ser momento, muitas vezes você vai precisar tomar decisões, em alguns casos. Outros você já decidiu, você já seguiu, né? E você vai ser muito bem direcionado, porque aqui nós temos o 9 de ouros, né? O 9 de ouros que traz uma colheita por atitudes, por ações, por esforços, tá? Observe algo importante, é uma coisa que você precisa observar da sua vida, do que está se passando na sua vida, nas circunstâncias que você está vivendo. E onde você pode vir, se não tomou uma decisão ainda, você, às vezes, no fundo, já sabe o que é que você tem que fazer. Mas você tá faltando tomar aquela atitude. Mas nesse momento tá pedindo para você não se precipitar. Observe com mais atenção ainda. É como se ainda tivessem questões ou pontos que você ainda pode observar dessa situação. E com isso você encontrar caminhos, estratégias para você fazer essa travessia, essa transição de um jeito mais equilibrado para você. De repente você, por exemplo, está numa cidade, num lugar, num relacionamento que está muito difícil, você não toma uma atitude ainda. E você encontra um jeito de você procurar, pesquisar outros lugares, procurar já emprego em uma outra cidade, por exemplo, procurar nas redes sociais, contatos, enfim.
observar, ficar atento, observar, para você tomar essa decisão de sair daqui, tipo, abandonar uma margem do rio para você nadar ou fazer a travessia para outra margem. Para você não fazer isso de um jeito atropelado, sabe? Por isso tá pedindo que você fique atento e pesquise, observe, e no momento da decisão de seguir, você não tenha medo, você agir com mais segurança. E uma maneira da gente agir com mais segurança é quando a gente não vai muito às cegas, né? Justamente o contrário de observação. Você observe mais atentamente, não vai às cegas, certo? Não vai se jogando numa situação assim, sem pesquisar primeiro, sem checar os dados, as informações, sem ficar assinando coisas, por exemplo, sem ler as entrelinhas, sem ler as letras pequenas, tá? Mesmo que isso demore um tempo, não tem problema. Senta aqui e considere, reconsidere, leia novamente. Você tem o suporte, você tem o apoio, senta e observa, leia com atenção, certo? Para você poder fazer essa travessia do jeito mais fácil e gracioso, que é justamente o que fala aqui a primeira mensagem, a mensagem inicial. E isso pode se aplicar a qualquer situação que você esteja vivendo. Como eu falei, pode ser um relacionamento que você precisa sair, mas você não pode sair de uma maneira atropelada, atabalhoada. Você tem que tomar precauções, inclusive se você não quiser que essa pessoa com quem você se relacione saiba o seu paradeiro, né, com facilidade, você precisa planejar direitinho, tá? Se é um emprego, pesquisa, procura, entrega currículo, entra em contato para você achar um outro emprego, que você não vai sair assim, sabe, sem ter um local, onde, um alvo, um foco aonde você queira chegar, sabe? E você tem habilidades para fazer isso, porque aqui está dizendo que sim, você tem talentos para agir da melhor maneira possível nesses tempos e nesses momentos de mudanças, né? Isso pode se aplicar a tantas coisas, gente. Isso pode ser, por exemplo, no intercâmbio, aonde você quer, por exemplo, sair do país. Pesquisa, estuda, observa bem, fique atenta a todos os pormenores, entende? As nuances que pode ter ali nesse processo, para que você possa fazer ele de uma maneira mais segura. Claro que sempre existe um risco em tudo na vida, né? O risco faz parte. Então, mas também a gente precisa muitas vezes ser destemido, porque se a gente ficar paralisado pelo medo, a gente continua no mesmo local que já está. E mesmo esse local sendo muito sufocante para você, tá? Olhe, planeje, mas seja destemido também. Confie nas forças superiores que estão te dando apoio, que vai dar tudo certo, tá? Vamos ver aqui com o tarô o que a gente pode pegar mais aqui sobre o seu mental, como está o seu mental, o seu emocional diante dessa situação aí que você está vivendo. Rainha de Ouros, que fala sobre autocuidado, o autoamor, o empoderamento. Olha aqui, decisões novamente. Os enamorados, pode ser uma questão de relacionamento mesmo. Uma decisão importante que você precisa tomar para seguir em frente. O enforcado, aqui, de novo. Aqui já me veio esse outro viés do enforcado, né? Que é você ver, além de você ver as coisas de vários ângulos, ela vê em um ângulo, e aqui ela tá de ponta cabeça, conforme tá o enforcado aqui, e vê o mundo, vê a vida por um outro viés, por um outro ponto de vista, ressignificando,
você pode estar ressignificando muitas coisas, muitos pensamentos, ideias, tá? Por exemplo, situações... Vou dar um exemplo aqui de relacionamento. A pessoa pode estar num relacionamento difícil, conturbado, que ela não está feliz, mas é como se ela pensasse que a vida é aquilo. Ela não conseguir ver fora desse círculo aí vicioso, de viver dentro dessa bolha, desse relacionamento, dessa interação com essa pessoa, né? Seja um grupo familiar, seja no emprego, ou seja um relacionamento que está forte aqui, que eu estou sentindo. E aí, nesse processo que você está percebendo, começando a ver por outro ângulo essa questão. Começando a se perguntar, a se questionar. Será que a vida é só isso mesmo? Será que eu não posso viver uma experiência diferente dessa? Será que não posso viver e ver o mundo de outra forma, que não seja dentro dessa situação que está me sufocando? E você começa a procurar e começa a ver mesmo a vida por outro ângulo. E começa a se perguntar, vale a pena eu ficar dentro de um relacionamento ou dentro de uma situação que eu sou muito infeliz? Porque é isso mesmo? Tem que ser assim? Será que tem que ser assim mesmo? Percebe? Então você começa a ver, é bem aqui a ideia do enforcado, você começa a ver, procurar. Ela está aqui junto com essa mensagem que fala aqui, descanse e reconsidere. Para um pouquinho e para pensar. E começa a ver. E começa a se perguntar e se questionar. Será que vale a pena será que não é melhor eu viver sozinha, seguir comigo mesma e ter mais liberdade? E aí você vai se planejar, você vai pesquisar, você vai procurar, tá? Observar meios de você sair dessa situação, encontrando estratégias. Olha aqui um 2 de paus, uma pessoa que, de novo, a ideia de alguém que está numa situação que ela tem 2 caminhos aqui, onde ela precisa definir e seguir. Seguir para uma outra trajetória, um outro caminho. Vai seguir por esse mesmo caminho que eu já conheço, ou eu vou procurar outra coisa, ver outros pontos, outros pontos de vista, outras situações, percebe? Então, aqui é uma pessoa, a Rainha de Ouros que está mostrando aqui, que está assim, tomando posse de si mesma, de si mesmo nesse momento. E está começando a se questionar, e ela se não tomou uma decisão ainda, ela está nesse processo, tá? Nessa transição aí. Força, tá? Força. Nesse momento você precisa de força. Nossa, como tá interessante essa linha aqui. Aqui é o 4 de ouros, que fala muito sobre apego. Então, apego. Então, aqui, reconsidere. Veja se você está numa situação por um apego, tá? Observe se você não está se colocando presa numa situação, se no fundo não tem ali um apego. Então, procure ver isso por outro ângulo. Revire esse apego, observe esse apego e procure tentar imaginar, por exemplo, a sua vida sem essa situação, sem esse contexto que está te sufocando. Procura ver isso por outro ângulo. Usa o arquétipo da coruja. Procura ver ver por todos os lados isso daí. E será que eu estou presa aqui por um apego? Porque eu não consigo ver de outra forma a minha vida? Certo? E são perguntas que você vai poder se fazer, e você, no momento em que você for tendo os insights, for percebendo isso daí, percebendo que aquilo que está te aprisionando você não precisa continuar na sua vida, é aí que vem a energia do guerreiro aqui, de você confiar, de você ser destemido e se manter firme na sua decisão. Certo? Se manter firme na sua decisão. Para isso, a força aqui. A força
é o domínio, você dominar paixões, digamos assim, dominar inclinações, emoções, afetos, circunstâncias, dores, entende? Questões do ego, você tem esse domínio sobre isso. Então, uma vez detectando qual é o seu apego, o que está te prendendo numa situação, entra que a energia da força, que é uma força espiritual que domina o leão com todas as suas... com toda a força instintiva que ele tem, tá? Egoica. Então, tu vai precisar realmente fazer isso, tá? E se mover numa nova direção, numa outra direção. É importante que você entenda isso. Não se aliene, tá? Não fique parada na insatisfação e sem tomar uma atitude, sem parar para refletir, não ficar ruminando a insatisfação, presa na insatisfação, porque pode aqui aparecer uma oportunidade e você nem vai ver, porque você não está observando, você está simplesmente ali se alienando, presa na sua insatisfação, e você não consegue enxergar com clareza o caminho que você precisa seguir, certo? Então fique atenta, fique atento nesse momento que você está vivendo, porque é um momento muito importante. Muito importante, é um divisor de águas na sua vida. Ó, a oportunidade aqui, um valete de copas, certo? Pode vir aí um valete de copas, um convite, algo que vai surgir, um início de algo que pode te trazer muita satisfação emocional, independente disso ser um relacionamento, entende? Algo que vai te dar uma completude, um entusiasmo, algo que vai te fazer bem, vai dar um quentinho no teu coração, certo? E é uma oportunidade que, se você ficar aqui, esses dois aqui são cartas de alertas, né? Um 4 de ouros e um 4 de copas. Um apego a ficar... Às vezes a gente se apega de tal sorte, de tal forma a ficar ruminando dores, insatisfações, reclamações, e aí a vida vai passando e a gente fica meio aprisionada nesse tipo de energia. Essa leitura aqui está sendo um convite a que você reveja isso, para que você não fique enredada nisso mais um tempo da sua vida, tá? E porque olha que a justiça é um arcano maior, que vai falar de uma forma ou de outra, a justiça age. Certo? O universo, ele equilibra as questões, ele equilibra as situações. Deus, a vida, de alguma forma ele calibra, ele vai equilibrando tudo. Então, às vezes você está presa num sentimento de dor por um relacionamento. E você quer que a justiça seja feita, que aquela pessoa pague, que aquela pessoa sinta na pele o que ela te provoca, mas de alguma forma você está aprisionada ali, apegada de algum jeito ali. E está difícil porque a sua mente fica presa, você fica ali ruminando aquelas questões e você não enxerga que você pode sair dali, sair fora daquela situação e entrega essa pessoa, por exemplo, nas mãos da justiça divina. Deixa que Deus atua, porque isso daí é o que acontece. Ele é implacável em relação a isso. Ele vai calibrar, a própria vida vai calibrando as questões, mas o que você tem responsabilidade é sobre a sua vida agora. Você precisa ver com atenção isso, entrar em contato com habilidades e talentos que você tem dentro de você, e você pôr isso a aflorar, a funcionar, a trabalhar para que você ache a saída para isso. E saia fora de uma situação. E isso pode sair fora justamente disso. De estar preso só em reclamação. Pode ser um padrão mesmo. Mudando um padrão,
Você fala assim, nossa, mas eu vivi minha vida inteirinha só desse jeito, gente. Entra dia, entra semana, sai semana e eu só reclamando. Reclama do trabalho, reclama porque chegou a segunda-feira, reclama porque a sexta-feira tá longe, reclama porque não chegou as férias. Vale a pena viver assim também? Às vezes não é nada externo. Tudo tá dentro da gente. E você para e pensa, mas vale a pena viver desse jeito? Dessa forma? E você começa assim, não, gente, viver insatisfeito, chega uma hora que cansa. E você começa a procurar alguma coisa que vai te dar esse calor no coração, que vai te dar uma satisfação. E é uma decisão que você toma, de que você quer viver de um jeito diferente. Você não quer mais viver prisioneira nessas emoções negativas. E como que você vai percebendo isso? Através desse poder incrível da observação. E é um poder incrível esse, de você observar. Observar sem se julgar, apenas observar. Realmente, aqui eu estou apegada a essa situação, a esse tipo de pensamento, a esse tipo de sentimento que me causa essa insatisfação. Observa, sem julgamento, e toma a decisão. Não quero mais continuar vivendo a minha vida sentindo isso todo dia. E vai dando um tédio, vai dando um cansaço. Daqui a pouco você começa a andar curvado, porque a vida vai pesando nos ombros, porque a gente fica alimentando esse tipo de energia de insatisfação. E com isso, você transmutando isso, transformando isso, até a sua postura muda. Olha como é que tá aqui essa mulher com esse casal. Não sei se dá pra ver na tela. Essa mulher tá feliz da vida demais. Olhando pra cima, postura. Sabe, aquela postura de peito aberto, feliz. Certo? Porque como se tivesse tirado um peso dos ombros. E aqui, golfinhos, tá? Também vários animais de poder que você vê aqui. Se conecte também com a frequência dos golfinhos, que eles trabalham muito a questão da alegria, tá? Justamente a sociabilidade, a alegria, a leveza, que vai te ajudar a lidar com esse leão aqui, certo? Esse leão forte, pesado, a leveza dos golfinhos, né? Que tá ali, ó, transitando pelas águas, né? E ele tem toda essa habilidade de saltar, de pular, de pular não, né? De saltar na água, certo? E isso vai te auxiliando a que você melhore essa questão emocional muito densa, que te aprisiona num quadro desagradável, tá? Muito bem assim, não tem como eu dar todos os exemplos possíveis, né? Muita coisa pode se aplicar nisso aqui, mas independente da situação, se você tá nessa energia aqui de um 4 de copas, de alienação, de insatisfação, de reclamação, se você tá aqui e tá apegado nisso, tá apegado nessa forma de viver, independente do contexto que seja, fisicamente falando, é necessário, é importante, é interessante que você observe essas questões internas que tem te levado a esse quadro de insatisfação, tá? Que você observe isso, porque mudando isso daí, a tua vida, essa transição aqui se completa da forma que está sendo colocada aqui, com graça e facilidade, onde você aprende a soltar, justamente o contrário do apego, se render ao processo, tudo que a mensagem inicial falou, se render ao processo, para que essa transição aconteça dessa forma fácil e graciosa, tá? Que você está dessa travessia, você está. Você pode fazer ela de um jeito mais doloroso ou de um jeito mais leve, mais fácil. Vamos ver aqui o oráculo da centelha divina. O oráculo da centelha divina, para dar a mensagem final aqui.
Vamos ver aqui a mensagem final. Para as pessoas que vão assistir esse vídeo, um coração sendo levado pela pomba do Espírito Santo. Vamos ver. Você só diz não saber qual a sua missão de vida porque cresceu dando ouvidos àqueles que também não sabiam o que vieram fazer aqui. A sua missão de vida é ser feliz. É ser feliz. Então saia dessa energia aqui, tá? Sai, transmuta isso daí, faz meditação, pede ajuda para a Divina Mãe. Nessas questões psicológicas profundas, a Mãe Divina, ela é a compaixão mais absoluta, ela é o cuidado da mãe, o arquétipo perfeito da mãe, é a ação dela que limpa, que dissolve essas questões. Então a fé nessa Divina Mãe interna é que vai te dar, vai te permitir ir transmutando essas questões. A chama violeta também, o Ho'oponopono, que também é uma forma de você entregar a divindade a essas questões, porque é isso que vai dar leveza, que vai permitir com que a gente seja feliz. O propósito da sua experiência temporariamente humana é a expansão. No caminho da expansão há felicidade. Quando você segue o seu coração, você tem alegria, você tem luz, você tem felicidade. Siga o seu coração de forma destemida. O seu coração aqui e a forma destemida aqui. É lindo como as cartas se conversam. Vamos ver. Siga o seu coração de forma destemida. Esse é o caminho. Sua centelha divina fala com você através do coração. Afirme: eu nasci para ser feliz e realizar todos os meus sonhos. Então ponha o seu coração sob o comando da centelha divina, tá? Eu sou consciência. Se eu posso ir na mente, eu posso ir no corpo. Então siga por esse caminho, faça tudo isso aqui, todas as dicas que foram dadas aqui nesse vídeo. Se for possível, se você quiser, você reveja. Foram dadas muitas dicas aqui para que você consiga fazer essa travessia, essa transição na sua vida da melhor forma. E lembrando-se de que você nasceu para ser feliz e realizar todos os seus sonhos. Que lindo! Então foi isso que eu vi para vocês. Eu espero que essa leitura te ajude de alguma forma. E agradeço quem ficou até aqui. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!